Ó Deus, tu és o meu desforte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Aleluia. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Aleluia. Shalom. Aleluia. O Senhor é a minha paz. Aleluia. Eu creio. Chamar. Deus presente sempre está. Aleluia. Outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Glória a Deus. Sidrequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, Glória a Deus. e cura toda dor. Sidrequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, Aleluia. meu Deus. Tudo governa. Glória a Deus. Aleluia. Na abertura aqui, ouvindo os testemunhos, né, as meditações, reflexões, e com relação ao servir a Deus, não basta eu conhecer o que aqui está escrito. Não basta conhecer e crer. É importante conhecer, é importante crer. Mas um verbo muito importante a conjugar por mim e por você é viver o que aqui está escrito. Aleluia. Vira e mexe, o Espírito Santo traz de uma forma profunda essa palavra. Eu vou citar um exemplo. Eu vou comprar um complemento ao almoço para a família. E aí, quando eu estava entrando, né, para comprar, o Senhor me aborda. Era um domingo, ele falou: ô amigo, hoje é domingo, eu não tenho como obter renda. Durante a semana eu recolho reciclável e naquele dia ele não poderia recolher porque é domingo, estava fechado. Quem recebe paga pelo reciclável, né? E ele me pediu uma ajuda para comprar uma refeição, né? Comprar uma marmita. Eu falei: não, fique em paz, eu vou comprar para você. E conversando com ele, eu perguntei para ele o nome dele. Ele falou: meu nome é Manuel. Eu falei: você sabe o significado do seu nome? Ele falou: não sei. Eu falei: olha, Manuel é Deus conosco. É o nome de Jesus. E por que isso falou muito forte ao meu coração? Porque na palavra, no final do livro de Mateus, diz, e ele que diz, que ele vai reunir a todos. Uns à direita, outros à esquerda. E aos que estiverem à direita, ele vai dizer: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Tive fome e me deste de comer,
Tive sede e me deste de beber. Estive enfermo, me visitaste. Cuidaste de mim, tive preso, me visitaste. E aí os que estão à direita dele, mas Senhor, por que fizemos isso em seu favor? Aí Jesus vai falar, né? Quando fizeste a um dos pequeninos. Mas irmãos e irmãs, não percam oportunidade de ajudar, Aleluia. de servir. Porque não adianta me dizer crente se eu não viver como crente. Se eu me disser crente e não viver como um crente, eu estou prestando um desserviço ao reino de Deus. Porque as pessoas vão apontar para mim ser crente para ser igual a você. Que as pessoas olhem para mim e para você e digam a semelhança do que aconteceu com Eliseu. Diz as escrituras que ele ia numa determinada cidade. Aí uma senhora diz para o esposo, né? Amor, ali vai um homem de Deus. Ela ficou tão tocada com o viver desse homem de Deus, que conhecemos por nome Eliseu, um dos maiores profetas que a Bíblia registra. Tinha o dobro da unção que estava sobre Elias. A pedido dele, ele assiste Elias ser arrebatado ao céu e diz: Senhor, me dá o dobro do Espírito que está sobre meu Senhor Elias. Então que eu e você seja assim. Que as pessoas olhem para mim, para você e queiram servir a Deus. Que as pessoas olhem para mim, para você e queiram esse Deus. Aleluia. E que nós cremos. Eu vi uma vez um documentário sobre o avivamento da Rua Azusa. Isso ocorreu no início do século passado, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Irmão, por que isso é importante? Porque o avivamento da Rua Azusa foi aí que começou as igrejas pentecostais. Aleluia. O que conhecemos hoje por Assembleia de Deus, o que conhecemos hoje pela Igreja do Evangelho Quadrangular, surgiu na Rua Azusa. E aí eu vendo esse documentário sobre avivamento que deu início às igrejas pentecostais, tinha um pastor já experiente, né? E ele falou bem brevemente, mas aquilo calou muito ao meu coração. Ele falou mais ou menos assim: se o viver com Cristo, se a palavra, se o Espírito Santo não transformar o meu viver, é vão tudo que foi feito, todo esforço de evangelização sobre a minha vida. Porque não existe eu me tornar templo do Espírito Santo, eu passar pelas águas e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho que passar, tenho que experimentar, não tem jeito, transformação de vida. E foi Ele mesmo que falou: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Se alguém aceitar Jesus, passar pelas águas e não experimentar a transformação de vida, alguma coisa está errada. E não é o Espírito Santo, muito menos Jesus, e também não é Deus Pai, e muito menos essa palavra que é inerrante, é viva e eficaz, é tal qual a espada de dois gumes. Por isso que optar por Jesus é uma escolha muito séria. E a escolha mais importante que um homem e a mulher pode fazer. Mas por que, irmão, é a escolha mais importante? Porque as coisas que eu faço nessa vida, eu escolho, pela misericórdia de Deus, o carro que eu vou usar, eu escolho a roupa que eu vou vestir, tudo isso vai ficar. Todas as minhas escolhas, todas as suas escolhas, elas são realizadas aqui, elas terminam aqui nessa existência, nesse plano. Mas quando eu escolher Jesus, é uma escolha para a eternidade. Aleluia. A irmã falou que, pela misericórdia de Deus, foi visitado pela filha de uma forma que ela não sabe explicar. Talvez nem a filha saiba explicar.
Mas aquele que nos ama, ele cuida de nós. A irmã não sabia da gravidade que ela estava vivendo, mas ele sabia. A irmã não sabia que precisaria da presença da filha naquele momento, mas ele sabia. Aleluia. A irmã não sabia que teria que ir para a UPA, depois para a UTI, para a Santa Casa de Misericórdia, mas ele sabia. Ele cuida de mim e cuida de você. A campanha fala do conhecer e seguir conhecendo. É interessante esse seguir conhecendo. Porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, o relacionamento com o Espírito Santo é para sempre. Aleluia. Não é aceita Jesus, que coisa maravilhosa, aquele fogo, aquela energia boa, aquela coisa boa. Aceitei, alcancei minha salvação, estou de boa. Como diria o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, sentado eternamente numa cadeira esplêndida. Meu Deus. Não é isso que Deus quer. O pastor falou que, pela misericórdia de Deus, toda quarta-feira à noite, a gente faz um trabalho na UAIFA, que é o antigo CETREM, onde muitos não querem ir. Ali eu vejo com uma certa frequência pessoas com tornozeleira eletrônica. Estão no processo para alcançar a liberdade. Pessoas cuja biografia não são muito recomendadas. Ali seguramente não são todos. Ali tem pessoas que mataram, pessoas que mentiram, que roubaram, que fizeram toda sorte de maldade com outras pessoas. Irmão, mas por que você vai nesse lugar? Porque o mundo enxerga o meu e o seu passado, e o passado dessas pessoas. Mas nós servimos um Deus que olha para frente por nós. Aleluia. Onde eu enxergo uma tornozeleira eletrônica, Deus vê uma Bíblia. Alguém pregando e salvando pessoas. No livro de Atos, a gente vê como se deu a conversão de Paulo. Que a época era Saulo. Homenagem dos pais dele é o primeiro rei de Israel de nome Saul. Daí o nome Saulo. E depois tornou-se Paulo. E Saulo é o nome de origem judaica e Paulo é o nome, digamos assim, a tradução para o idioma romano à época, Paulus. E os romanos à época falavam latim. Mas vamos ao que interessa. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo perseguia cristãos. Muitos irmãos da igreja primitiva morreram por ação de Paulo. Era tão forte. Paulo tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, uma grande luz o derruba. Ele vai ao chão. Paulo, por que me persegues? Eu, Senhor, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Quem persegue a igreja do Senhor, persegue ao próprio Senhor. Aleluia, meu Deus. E ele fala para Paulo: não adianta você recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é usado para animal. É um ferro pontiagudo. E se o animal quiser ir para outra direção, vai ser espetado, ele só pode ir para frente. Verdade. O que Jesus quer dizer? Paulo, eu sou muito mais forte e poderoso que você. Não Aleluia. adianta você reagir, porque eu te escolhi. Aí ele vai para Damasco. Aí Jesus convoca Ananias, que é um servo do Senhor. Ananias, quero que você vá orar por Saulo. Aí Ananias olha assim, falando com Jesus: Jesus, você tem certeza? O senhor não errou o endereço não? O CEP? Ele errou o nome? Saulo? Paulo, aquele que veio para nos perseguir, veio com cartas do Sinédrio para perseguir, senhor, a vossa igreja. É ele mesmo.
Porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Às vezes a gente ouve no mundo um dito que diz assim: pau que nasce torto. O mundo diz que morre torto. Mas nós cristãos dizemos que há 2000 anos atrás tinha um carpinteiro na cidade de Nazaré que não tem pau torto que ele não endireite. Não tem vida torta que ele não endireite. Aleluia. É Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. É Jesus. E é crendo nesse carpinteiro que a gente segue fazendo a obra. Ô, glória. Porque nessa mesma obra tem 2 irmãos que foram usados por Deus para manter essa obra de pé por um bom tempo. A nossa igreja tem 2 trabalhos, um na quarta e um na sexta. O trabalho deles normalmente seria na sexta. Mas ele lidera uma igreja, tem responsabilidade durante a semana. Mas ele e o outro irmão sustentaram o trabalho na quarta-feira. Esse amigo, que é presbítero, amigo e irmão em Cristo, ele por mais de 20 anos foi dependente de drogas. Sabe quem salvou ele? Foi o carpinteiro. Aleluia. Porque o mundo dizia assim: ele está 20 anos no... Ah, coitado. Dependência química, física, já está condenado. Para quem? É, Deus. A evangelização o salvou. A evangelização foi um instrumento que o levou até Jesus. E um outro amigo que cumpriu pena em penitenciária de segurança máxima. Irmãos e irmãs, ninguém vai para uma penitenciária cumprir pena de segurança máxima porque roubou um pastel ou comprou um pastel e saiu sem pagar. Não. Ele teve uma vida terrível. Hoje ele tem uma perna amputada, porque fugindo da polícia, ele tomou uma batida de um caminhão. Imagina uma moto tomando uma batida de caminhão. Meu Deus. A lógica disse que não, ele morreu. E a medicina falou. A polícia foi no hospital e falou: olha, com esse aqui não se preocupe mais não. Tamanho era o estado, tão grave era o estado dele. Mas o Senhor que era no céu, olha, ele foi batido em moto, mas ele vai fazer a minha obra. Aleluia. Ele pode ter colidido com uma espaçonave, mas ele vai fazer a minha obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até hoje eles fazem a obra. Oh, meu. Acho lindo nas escrituras quando Jesus chega numa casa e aí vem uma pessoa que tem uma biografia não tão aprovada pela sociedade e começa a chorar aos pés dele, enxugar com lágrimas e queijar e gelo. E aí o dono da casa diz: isso aí não é profeta não. Se ele fosse quem dizem que ele é, o Messias prometido, ele saberia quem o toca. Aí Jesus fala: queria que você me respondesse uma coisa. Existia um credor e 2 devedores. Um credor devia R$100 e o outro credor R$1 milhão. O credor perdoou os 2 devedores. Quem mais vai amá-lo? Ah, mas é óbvio, Jesus, quem vai mais amar é quem devia R$1 milhão. A dívida perdoada é maior, é assim. Assim é com ela. A dívida dela é maior que a sua. Por isso que ela mais me ama. Aleluia. As pessoas que têm essa situação difícil, esse passar difícil, que o mundo já reprovou, quando encontra Jesus, Aleluia. tem a sua vida transformada. Oh, aleluia, Jesus. Não tem Obrigado. demônio que afaste dos caminhos. Aleluia. Glória a Não tem Deus. demônio, tentação Eu que creio. afaste Aleluia. essa de fazer a obra. Glória a Deus. Porque Aleluia. foram alcançados pela misericórdia, pela graça Aleluia. do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para
o alvo que tem nome. E o seu nome é Jesus. Aleluia! O inimigo tenta. Ainda nem tem na minha slide, irmão. Tenha paciência comigo. O inimigo tenta Fique à vontade. Aleluia! nos lembrar do nosso passado. Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo. Lembra ele que há 2.000 anos atrás alguém por mim, por você, transpirou sangue no Getsemane, no jardim do Getsemane, e na manhã de sexta-feira, no caso foi crucificado às 9 horas e expirou às 15 horas, durante 6 horas padeceu por mim e por você na cruz. Verteu sangue por mim e por você. E esse sacrifício de Jesus que apaga o meu e o seu